Hoje vamos começar a falar sobre o creio. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal aqui no YouTube, você pode se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na paróquia, tá? Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, você pode enviar a sua sugestão para a pauta, para o nosso programa, sua dúvida, enfim, aquilo que você gostaria que nós falássemos aqui. Também pode enviar a sua intenção, enviar o seu pedido especial para as nossas missas. E também temos a nossa página no Facebook, você pode curtir e acompanhar o conteúdo também por lá, tá joia? Então, dito isso, vamos para o nosso tema de hoje. Passamos um bom tempo aí sem nos encontrarmos, devido à novena Nossa Senhora das Dores, também estávamos participando do Cerco de Jericó, momentos ímpares para a nossa paróquia, para nós reavivarmos a nossa fé, nós nos encontrarmos dentro da igreja aqui, participando, rezando, orando, pedindo a Deus e a Nossa Senhora para que a nossa fé seja cada vez mais profícua, cada vez mais voltada para o nosso crescimento espiritual, não é? Pedimos à Mãe e pedimos a Jesus sacramentado para que nós pudéssemos estar cada vez mais engajados em nossa fé. E justamente essa fé que nós vamos começar a conhecer hoje, não é? Um tempo atrás, em um dos últimos programas aí, eu havia dito que nós iríamos falar um pouco sobre os 12 artigos de fé que o creio contém. Há muito tempo eu já havia falado sobre o creio, como parte dentro da Santa Missa, e hoje eu queria falar um pouco sobre especificamente ele, porque a gente professa o creio e a gente meio que não se dá conta de que dentro do creio existem 12 verdades de fé, e nós vamos falar um pouco sobre elas. Claro, não vamos nos aprofundar nas verdades de fé, porque é muito extenso, torna-se até um pouco cansativo. Mas assim, pincelando um pouco para nós conhecermos e podermos professar melhor a nossa fé dentro da Santa Missa. E justamente hoje vamos falar sobre a primeira verdade de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no comecinho dele, nós lemos sobre as verdades de fé, não é? Já lembrando que o Catecismo da Igreja Católica, todos vocês, todos nós, podemos ter em nossas mãos para nós conhecermos, estudarmos a nossa fé, que isso é muito importante, tá, gente? O Catecismo, ele não é assim um livro voltado só para teólogos, não, é para qualquer cristão católico ter em mãos para poder aprofundar na sua fé. O que a igreja pensa, o que a igreja diz, está aqui no Catecismo, tá joia? Então, compre, adquira um, que é muito bom, Graças a Deus, muita gente tem adquirido, muitas pessoas têm estudado a sua fé e têm se aprofundado naquilo que a igreja ensina. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que nos sugere essa primeira verdade de fé? Que Deus é o Criador do céu e da terra e que, além de tudo, também nos criou. Esse é o ponto-chave para nós entendermos o que quer dizer essa verdade de fé. Mas, além disso, está relacionado também ao fato de nós termos a Deus como nosso único Senhor, como nosso único Criador, como aquele que rege as nossas vidas de maneira majoritária, como aquele que está em nosso meio, como aquele que nos ama, que nos quer como filhos junto a Ele e que, mais do que isso, também necessariamente nós precisamos dele para nós. É isso que quer dizer, então, essa verdade de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
E quanto a isso, nós podemos também ter muitas outras vertentes, né, dentro dessa verdade de fé. Por exemplo, o fato de nós não questionarmos a existência de Deus, né? Muita gente se questiona assim, será que Deus existe? Será que Deus de fato me ama? Será que Deus está em todos os momentos agindo para conosco ou está nos castigando por coisas que nós estamos fazendo? Tudo isso nos remete a pequenas heresias, não é? De nós questionarmos a existência de Deus e questionarmos os planos de Deus para a nossa vida. Quando nós começamos o creio dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, quer dizer que nós nos submetemos aos seus planos, que nós nos submetemos à sua existência em nossos corações. Não só a sua existência física, não é? Mas a sua existência em nossos corações, porque nós, quando fomos batizados, nós fomos inseridos na Igreja Católica, essa mesma igreja edificada por Jesus Cristo em Pedro, né? Isso claramente está lá em Mateus para nós. E quando no nosso batismo, nós também professamos a nossa fé de uma forma assim, que nós não, vamos dizer assim, nós recebemos a água do batismo e essa água do batismo já é uma pequena profissão de fé para nós, embora nós, na nossa grande maioria como católicos, somos batizados como crianças, não é? Como bebês, mas no nosso interior, no nosso coração, no nosso inconsciente, nós estamos professando essa fé que nós professamos hoje com palavras. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que inclusive criou a mim. E se criou a mim, não é? Criou uma existência, que é a minha existência, nós devemos saber que a nossa existência nessa terra é para amar e para servir a Deus. E sabemos que quando nós terminarmos esse amor e essa servidão, nós nos encontraremos com Deus lá no céu e prestaremos conta a Ele de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Então, quando nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, em nosso coração não existe dúvidas. Inclusive, muitos até se perguntam, né? Uma dúvida minha, inclusive, quando eu era seminarista, que eu questionei o meu reitor na época, e fiz uma pergunta assim um pouco libidinosa para ele. Falei, padre, de onde veio Deus? Né? Olha que pergunta interessante para nós nos questionarmos, né? De onde veio Deus? Né? Quem criou Deus? Então, de uma forma assim muito carinhosa, ele me explicou que Deus é um ser incriável. Deus não foi criado. Inclusive, quando Deus se revela a Moisés em Êxodo, não é? O que Deus fala? Moisés pergunta assim, Senhor, o que eu digo para o povo quando perguntarem quem o Senhor é? Deus responde, olha, diga ao povo que eu sou aquele que é. Ponto final. Deus é. Ponto final. Deus não tem uma existência antes, nem uma existência após. Porque se Deus fosse uma criatura, a gente subentende-se então que há um outro Criador que criou Deus e que assim existiriam outros criadores, né, acima de Deus. Então é um pensamento que a gente, se ficar se questionando aí, a gente fica um pouco louco. Então é interessante nós não nos atentarmos a esse fato, apenas nos lembrarmos da resposta de Deus a Moisés. Diga ao povo que eu sou aquele que é, não é? Eu não tenho existência antes nem após. Eu sou um ser incriado. Então, quando nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Aí então aí está a chave. Todo-Poderoso. Deus é aquele que é o Criador do céu e da terra. Então, permaneçamos com esse mistério em nossa vida, não é? De, às vezes, imaginarmos da existência de Deus ou de ficarmos nos questionando sobre as coisas que acontecem. Não. Deus tem um plano para nós.
E quando Deus tem um plano para a nossa vida, nós não precisamos ficar assim questionando Deus sobre as coisas que acontecem em nossa vida. Por que fulano de tal tem tal coisa, cicrano tem tal coisa, e eu continuo nessa vida miserável, né? Muita gente se questiona dessa maneira, né? Coloca Deus contra a parede, mas não é assim. Quando nós temos a nossa vida espiritual enraizada, quando nós estamos junto a Deus, a gente pega esses pequenos questionamentos, né, e trocamos o porquê pelo para quê. Por que eu estou com essa vida desse jeito, cheio de problemas? Então você troca esse porquê por para que eu estou com essa vida cheia de problemas. Para que eu cresça na minha fé, para que eu cresça numa vida melhor, para que eu pegue esses problemas e transforme em soluções, não é? Então aí a gente para de questionar a Deus e começa a nos questionar mesmo, né? Tirar o Deus da jogada, né? Parar de culpar a Deus por tudo e começar a enxergar a nossa vida dali para frente. Então, resumidamente, assim, num modo bem geral, né? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso é crer justamente naquele que nos criou, aquele que criou o céu e a terra, e nós nos submetemos ao seu poder como filhos, né? E quando nós nos submetemos ao seu poder como filhos, nós não somos escravos, nós somos justamente filhos, criados para servir e amar, e um dia nós daremos contas para Deus dessa servidão a Ele e esse amor que nós tivemos para com os nossos irmãos e irmãs. E lembrando sempre de nós não questionarmos a existência de Deus, porque é pela fé que Deus existe em nosso coração, que Deus existe nesse universo criado por Ele, e é pela fé que nós um dia estaremos com Ele no reino dos céus. Tá joia? Então a você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigado. Continue acompanhando sempre a programação da Rosa Mística Pinhal, que tem crescido bastante, não é? Graças a Deus tem crescido muito aí e muita coisa boa ainda está por vir. Tá joia? Então, ficamos por aqui e nós nos encontramos no próximo Nossa Igreja Católica. Até lá, fiquem todos com Deus.